Embora não tenhamos nas Escrituras um exemplo claro de oração dirigida ao Espírito Santo, ou uma ordem nesse sentido, parece lógico que o povo de Deus possa orar diretamente ao Espírito Santo e adorá-lo. A Trindade, página 307. A maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação, em busca de identidade, página 16. Unicamente Pai e Filho devem ser exaltados. Meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, página 58. Nós temos aqui uma declaração do livro A Trindade dos teólogos da Andrews, dizendo que embora não haja nas Escrituras nenhuma base bíblica para se adorar o Espírito Santo numa trindade, eles estão dizendo que o que, apesar disso, uma vez que ele é um terceiro Deus, deve ser adorado. Não existe base bíblica. Os arianos combateram a trindade porque não tinha base bíblica. Mas agora os anti-arianos da nova teologia adventista, apesar de reconhecer que não existe base bíblica, estão dizendo que ainda assim deve o quê? Deve-se adorar o Espírito Santo. Será que o dragão não está por detrás disso aqui? E o interessante é que a maioria dos fundadores do Adventismo, dos pioneiros, se tivessem vivos hoje, não se uniria à igreja. Por quê? Porque eles eram antitrinitarianos, eles eram arianos, eles eram os remanescentes das 3 pontas lá da profecia de Daniel 7. Só que o quê? A igreja agora adotou a trindade da ponta pequena, então é claro, eles não vão se unir à igreja mesmo. E uma declaração reveladora da mensageira de Deus: unicamente Pai e Filho devem ser exaltados. Quantas pessoas nós temos aqui, meus queridos? 3? Nós temos 2: Pai e Filho. Mas a nova liderança da igreja está dizendo que 3 é que devem ser adorados. Nós cremos no Espírito Santo, eu creio em tudo que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo, na sua obra de convencer do pecado, da justiça, do juízo, nos dons. Nós cremos. Agora, ser ele um terceiro Deus e que deve ser adorado, isso é antibíblico. Não existe um único verso na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que mostre que nós devemos adorar o chamado Deus Espírito Santo. Esse terceiro, que na verdade era aquele terceiro lá no céu, viu? E que hoje conseguiu fincar sua bandeira dentro da igreja de Deus nos últimos dias aí, para levar a luz adiante. Embora o arianismo e o antitrinitarianismo fossem muito fortes entre os líderes adventistas pioneiros, a visão trinitariana da divindade veio a tornar-se o ponto de vista padrão, pelo menos a partir da década de 1940, se não antes. De fato, essa visão é agora a posição formalmente votada e expressa nas crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. O voto mais recente ocorreu na sessão da Associação Geral, realizada em Dallas, Texas, em 1980. Importantes professores e líderes denominacionais que viveram nas décadas de 1950 e 1960 sustentavam fortes posições antitrinitarianas. A Trindade, página 10. O que nós temos aqui? Que o arianismo e o antitrinitarianismo era forte na igreja adventista, mas que a partir da década de 40 isso começou a mudar. Mas ainda assim, nessa década, havia professores, havia pastores, havia líderes denominacionais que continuavam sustentando os princípios, as colunas fundamentais da fé. Mas o que acontece? A partir da década de 1980, a liderança mudou a doutrina, votou um credo trinitariano, contrariando o primeiro voto oficial da igreja no ano de 1894. Nós temos aqui do lado a declaração dos princípios fundamentais da igreja adventista do sétimo dia, redigida por Uri Smith, líder e influente da igreja. Nós vamos ver ali a primeira doutrina fundamental e a segunda em inglês, mas que nós traduzimos e vamos mostrar adiante ali a declaração. Olha aqui. Que existe um só Deus pessoal, um ser espiritual, criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em conhecimento, santidade, justiça, bondade, verdade, misericórdia, imutável e presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo, Yearbook anual.
que existe um Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem, que ele tomou a natureza de Abraão para a redenção de nossa raça caída, que ele residiu entre os homens cheios de graça e verdade, viveu nosso exemplo, yearbook anual. Nós temos ali as declarações dos princípios fundamentais dos adventistas, mostrando que claramente a crença era antitrinitariana, a crença era ariana. Mas num dado momento da história da igreja, isso vai mudar. Por volta de 1940, Anuários da IASD antigo. Em 1872, a editora adventista de Battle Creek, Michigan, publicou uma sinopse de nossa fé em 25 proposições. Esse documento, tendo sofrido rápidas revisões e sido ampliado para 28 seções, apareceu no Yearbook Denominacional de 1889. O texto não constou de edições sucessivas da publicação, mas foi novamente inserido no exemplar de 1905 e continuou a ser até 1914. Nisto cremos, CPB, página 6. A primeira declaração de crenças fundamentais da nossa igreja data do ano de 1872. Sofreu uma revisão no âmbito de se adicionar algumas outras crenças no ano de 1889. Em 1894, ela foi votada oficialmente em assembleia por 1.521 delegados. Nós vimos aqui que do ano de 1905 até 1914, todos os anos, ela era o quê? Publicada pelas editoras da igreja, confirmando diante de todos os adventistas quais eram as crenças fundamentais da denominação, especialmente quando a apostasia alfa teve cena no nosso meio com Kellogg's. Vocês vão perceber uma coisa, de 1914 em diante, cessa-se, para. O que ocorre no ano 1915? Um ano depois, a mensageira remanescente morre, sai de cena. Enquanto ela estava viva, ela estava de olho, não estava? Estava atento a toda a tentativa do inimigo de corromper a fé da igreja remanescente. No ano seguinte ela sai de cena, para-se de publicar. Ela advertiu para não entrar o quê? Em controvérsia com respeito à presença e à personalidade de Deus. Já no ano 1919, 4 anos depois da morte dela, os líderes vão começar a especular sobre o quê? A presença e personalidade de Deus. Começar a especular sobre a Trindade. Em 1931, sai uma nova declaração de fé estritamente trinitariana. Só que não é votada oficialmente. A maioria dos líderes são antitrinitarianos. Foi tudo por debaixo do pano. E quando chega 1980, os antigos morreram todos, os novos adventistas que foram entrando na fé desconhecem as suas crenças passadas. Então o cenário estava pronto para uma votação oficial, contrariando o voto oficial de 1894. Foi assim que a doutrina da Trindade entrou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A doutrina da Trindade tem apenas 30 anos na Igreja Adventista, é uma doutrina nova. Agora, o que é 30 anos contra mais de 100 anos? A doutrina que hoje a liderança está defendendo é uma doutrina o quê? Recente, nova. Você está crendo numa crença que a igreja não cria. O ômega da apostasia está se cumprindo aí ou não? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Leia lá. A denominação publicou pela primeira vez uma declaração de crenças fundamentais em seu yearbook anuário de 1931. Ela era explicitamente trinitariana. Embora tecnicamente se tratasse de uma declaração não oficial, ela mostrou de maneira definitiva os rumos que a liderança da igreja estava tomando. Em busca de identidade, página 158. O voto mais recente ocorreu na sessão da Associação Geral realizada em Dallas, Texas, em 1980. A Trindade, página 10. Nota. A declaração oficial data de 1894, votado por 1.521 delegados. Era explicitamente antitrinitariana. Tem um documento aí do lado mostrando que era oficial mesmo. Os livros da igreja comprovando tudo que nós estamos dizendo aqui. Para não dizer que são palavras nossas. Então tá aí, meus queridos. A igreja cria numa coisa e agora está crendo em outra. Quer dizer então que estavam enganados aqueles homens e mulheres que Deus usou para fundar essa igreja, esse movimento? E os de hoje estão certos? Se você chegar a essa conclusão, fracassou então esse movimento.
é um movimento falso, mentiroso então. Porque nós não podemos acreditar. Aqueles que enfrentaram o desapontamento no meio de centenas e que continuaram avançando na compreensão da luz com respeito ao desapontamento de 1844, relacionado com as 2.300 tardes e manhã, tendo uma profetisa no meio, e ainda assim estarem enganados quanto a uma doutrina fundamental, como por exemplo a divindade, a questão de adoração, opa, vamos parar. Mas o bom senso vai nos deixar bem claro quem é que está errado, porque a profecia de Daniel 7 e Apocalipse 13 nos está mostrando quem é que está com a verdade. Amém? Antes de 538, tem uma divisão na igreja primitiva, onde os cristãos vão se dividir em duas classes. A ponta pequena vai perseguir as três pontas, vai destruir os cristãos arianos, para estabelecer a Trindade. Assenta-se no poder no ano de 538. Durante 1260 anos de supremacia papal, ela, enfim, continua perseguindo os servos e as servas de Deus. No ano de 1798, ela cai por terra, através de uma ferida mortal, Apocalipse 13. E após esse período, Deus então suscita novamente o seu povo, através da linhagem do remanescente. E ao suscitar, retoma com a mesma verdade defendida antes da supremacia desse povo, o arianismo. Percebe a linha de verdade ao longo do tempo? Percebe aí os fiéis de Deus aí, as testemunhas de Deus ao longo das eras aí? Pré-ariano 538, pós-ariano 1798. Ou seja, o povo é o mesmo. Ou seja, as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Deus vivo. Amém, gente? Ou seja, a igreja, apesar das dificuldades, das perseguições, ela continuou preservando a verdade. E está aí. Só que o que? Está havendo um novo esforço de Satanás por lançar por terra essas verdades eternas. Mas Deus tem uma linhagem que continua aí, preservando estas verdades eternas. Queres fazer parte dela? É só aceitar a verdade. É simples. É só aceitar a verdade. Só que a razão por que muitos não aceitam a verdade é porque ela implica em opróbrio e perseguição. O livro Grande Conflito, no capítulo Os Campeões da Verdade, vai nos esclarecer perfeitamente essa questão. Aceitar a verdade implica em sofrer o opróbrio, a perseguição, porque o inimigo odeia a verdade. Mas o que importa, somos amigos de Jesus, vamos ser amigos da verdade, porque Jesus é a verdade. Nós temos aqui então os princípios fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, redigido por Uri Smith. Nós temos a primeira declaração, né, that there is only God, é personal, ou seja, que há um só Deus, né, pessoal. E a segunda então, that there is only Lord Jesus Christ, the Son of Eternal Father, ou seja, cremos que há um só Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. Está claro aí, ó, votado em 1894, mas em 1915 a Mensageira morre. Então o que acontece? Em 1931 altera esses princípios fundamentais e em 1980 eles votam oficialmente. Por isso então que os pioneiros, se tivessem vivos hoje, não se uniriam à igreja. E de que lado então você ficaria? Dos de hoje ou do lado deles? Nós vemos aqui que de fato o adventismo ariano está em confronto com o adventismo católico. Sim, porque o arianismo primitivo estava em confronto com o catolicismo trinitário. Nós vamos ver que o cristianismo ariano entra em confronto com o cristianismo católico. Agora, o adventismo ariano está em confronto com o adventismo católico. Ou seja, o que ocorreu no passado está se repetindo no presente. Ou seja, aqueles que não aprendem com a história estão repetindo. Os esforços de Satanás é sempre o mesmo. Então é importante nós considerarmos todas as implicações deste assunto, sim. É importante nós refletirmos. E que você ore muito, que você busque muita direção de Deus e pense muito sobre essas questões, porque a questão é séria, porque tudo isso é apenas um começo de uma séria questão que está logo diante de nós aí, viu? E não está longe não, está bem diante de nós.